Olá, um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio e o Senado Notícias está no ar. Começam daqui a pouco as atividades de hoje aqui no Senado, que tem sessão plenária e reunião em comissão. Vamos então conferir a agenda aqui no nosso telão. Às 10 horas está marcada a sessão especial no plenário que vai comemorar o Dia do Trabalhador, a abolição da escravatura e também o Dia do Trabalhador Rural. Às 2 horas da tarde se reúne a Comissão de Direitos Humanos, que deve votar projetos e em seguida fazer uma audiência pública sobre denúncia de mortes invisíveis. E às 5 horas da tarde o plenário se reúne novamente, desta vez para comemorar os 30 anos da Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Agora nós vamos falar sobre as votações no plenário, votações que começam amanhã, sessão que está marcada para as 4 horas da tarde. Vamos ver então. O primeiro item dessa pauta de amanhã no plenário inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica na Constituição. Também pode ser votado o projeto que declara relevante interesse público da União a passagem de transmissão de energia elétrica por terras indígenas. Outro projeto trata dos gastos com publicidade dos órgãos públicos no primeiro semestre de ano eleitoral. E os senadores também podem votar nesta terça-feira a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito, 7 de maio. Chega ao Senado a medida provisória que torna o Auxílio Brasil um benefício permanente no valor de R$ 400 por família. Se ela não for aprovada pelo Congresso até 16 de maio, vai perder a validade. Os deputados aprovaram a medida provisória na quarta-feira. O texto, que agora será analisado pelos senadores, cria um benefício extraordinário complementar do Auxílio Brasil para que ele chegue até o valor de R$ 400. Essa já era uma mudança esperada desde a criação do benefício no ano passado, em substituição ao Bolsa Família, que tinha o piso mínimo de R$ 217. Mas a Câmara ainda aprovou uma alteração ao texto que veio do Planalto, a transformação do Auxílio Brasil em um benefício permanente. Conseguimos construir um texto que faz e traz a esse Parlamento um total protagonismo para um avanço na política permanente de transferência de renda do governo federal, que neste ano de 2022 conseguiu triplicar esses recursos, que faz com que o novo programa permanente e o Auxílio Brasil, que hoje atinge mais de 18 milhões de famílias brasileiras, que recebem um mínimo de R$ 400, tenham esse mínimo perdurado e assegurado para o futuro. Isso foi uma decisão muito importante, né? Porque o objetivo do governo era, ao chegar em dezembro, após a eleição, deixar de ter um mecanismo que possa garantir essa transferência de renda. Com essa decisão, nós teremos condições, se Deus quiser, com a mudança de governo, discutir os valores, mas o desenho institucional já estaria boa parte feito, né? É óbvio que é fundamental que mesmo como 400 ele já tem condição de ajudar muita gente que está necessitando. A pobreza, a fome, a miséria aumentaram muito, mas sem dúvida precisaria ser um pouco maior. O permanente eu discordo, porque com o desenvolvimento econômico e social que nós esperamos com a retomada das empresas, das iniciativas empreendedoras, com o tempo, nós não podemos continuar gastando com quem tem condições de arranjar emprego, quem pode ter a renda própria. Então, o auxílio permanente eu sou contra. Pelo texto que vem da Câmara, a estimativa é de que sejam necessários R$ 41 bilhões ao ano para bancar a perenidade do benefício. Essa proposta é importante devido principalmente à questão do empobrecimento da sociedade brasileira, devido ao aumento da inflação e muita gente vivendo em situação precária atualmente. Por fim, cabe ressaltar que essa MP ela só foi possível devido à aprovação da proposta de emenda constitucional referente à PEC dos precatórios, que abriu o orçamento já prevendo esses R$ 41 bilhões para esse aumento. Então, para esse ano de 2022 já havia essa previsão. Porém, agora,
para os próximos anos ainda é incerto qual vai ser o impacto inflacionário e os prejuízos que essa medida pode aferir aos cofres públicos, cabendo aos próximos gestores, os titulares da pasta do Poder Executivo daqui para frente, criarem projetos que vão ter que abranger esse plano certamente daqui para frente, já que a ANP tornou o programa definitivo. Eu defendo a responsabilidade fiscal e financeira, a responsabilidade com o dinheiro público, mas eu não defendo política ortodoxa de pagamento de juro em detrimento das pessoas. Política ortodoxa que prevê superávit primário em detrimento das pessoas. Então, tudo que vier com equilíbrio, com responsabilidade, vai beneficiar o cidadão, a gente tem que estar apoiando e vai estar trabalhando cada vez melhor para melhorar a qualidade de vida do cidadão, que é o que nos traz para a vida pública. Esse auxílio é fundamental, é importante, naturalmente será aprovado esse entendimento do Senado Federal, sinto que a maioria tem essa compreensão. E em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado, até porque de nossa parte do Senado Federal nós temos uma grande responsabilidade fiscal também. É muito importante dar assistência às pessoas que precisam, para isso que significa e serve o auxílio, mas é muito importante também termos a responsabilidade fiscal, porque vivemos um momento de muita instabilidade, muitas dificuldades, e essa responsabilidade fiscal é fundamental. O presidente e o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente receberam na sexta-feira o comissário europeu para o Ambiente, Oceanos e Pescas e o embaixador da União Europeia no Brasil. A reunião tratou do papel institucional na proteção do meio ambiente por parte dos dois parlamentos. A vinda da comitiva ao Brasil dá seguimento ao diálogo e cooperação já em curso entre o Senado e o Parlamento da União Europeia. Depois da reunião, eles fizeram uma rápida visita ao plenário. O comissário Virginijus Sinkevicius destacou o papel do Brasil na proteção do meio ambiente, sendo uma superpotência da biodiversidade, e pelo compromisso já demonstrado com essa agenda. Os europeus estão preocupados com o lixo nos oceanos e as ameaças à preservação da fauna e da flora marinhas. O senador Confúcio Moura comentou outros tópicos tratados na reunião. Também a questão da destinação do lixo, a questão da eficiência energética, do sequestro de carbono, do desmatamento, todas as políticas de mãos dadas da sustentabilidade ambiental. E o papel fundamental do Parlamento brasileiro, do Parlamento europeu, justamente na construção de todo esse cenário positivo, sustentável de controle ambiental. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o potencial dos recursos naturais que se vê entre nós chama o Brasil à responsabilidade. É óbvio que o Brasil, pela nossa riqueza de biodiversidade, pelo nosso potencial de florestas, de água, de costa no Oceano Atlântico, evidentemente que está sempre no olho do furacão, principalmente no atual governo, que tem uma pauta ambiental muito negativa, muito negacionista e que fez aumentar as queimadas na Amazônia como nunca a gente viu na história recente, ou mesmo na história geral do país. E a preocupação do mundo, na minha opinião, mais do que pertinente, que tudo que se faz de ruim ao meio ambiente aqui ou em qualquer lugar, ele interfere no planeta como um todo. O desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil passa pela educação e pela preparação dos jovens estudantes para esse novo ambiente de tecnologia. Esse foi um dos temas abordados no segundo dia de debates da Comissão de Juristas, que subsidia no Senado a preparação de uma lei para regulamentar a inteligência artificial no país. Se o Brasil quiser participar do futuro mundial da inteligência artificial, é preciso preparar as novas gerações para essa realidade. Nesse sentido, as escolas devem estimular o interesse na inteligência artificial e capacitar os estudantes para não serem apenas usuários, mas futuros desenvolvedores e especialistas em ciência de dados. As sugestões foram apresentadas na Comissão de Juristas, que auxilia o Senado na elaboração de uma lei para regular a inteligência artificial no Brasil. Os especialistas citam o exemplo dos Estados Unidos, que incorporaram na grade
grade curricular da educação básica matérias de ciência da educação e habilidades de pensamento computacional. São previstas ações estratégicas que devem ser incorporadas ao substitutivo que essa comissão deverá elaborar, particularmente voltadas a estimular o interesse dos brasileiros por disciplinas do grupo de STM, Matemática, Ciências, Tecnologia e Engenharia. E aqui fazemos uma colocação importante, em português. Se nós não nos preocuparmos agora com a capacitação, a preparação desses jovens, daqui a 10, 15 anos, eles estarão sentados aqui para estabelecer políticas e estabelecer regulamentos que disciplinem esse novo ambiente. Então, acho que faz todo sentido a preocupação que a doutora Mariana trouxe de termos na legislação a preocupação de incluir nos jovens, incluir na educação, essa preocupação de preparação para essa nova tecnologia, esse novo ambiente de gestão, de governança de dados. Em sessão do Congresso Nacional na quinta-feira, parlamentares mantiveram a maior parte dos vetos que estavam na pauta. Apenas o que trata de dotação orçamentária para o desporto educacional foi mantido. Dos vetos analisados pelos parlamentares, o único que foi rejeitado foi o que prevê verba para apoiar a implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional, recreativo e de lazer. Com isso, 97,8 milhões de reais vão ser incorporados à lei orçamentária. A manutenção do restante dos vetos atingiu um total de 3 bilhões em despesas incluídas por meio de ajustes do relator geral e emendas parlamentares e despesas de emendas setoriais das comissões temáticas do Congresso. E neste fim de semana, o Congresso Nacional recebeu iluminação na cor verde. Vamos ver aí, a iluminação especial foi uma homenagem ao Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças no trabalho. O Abril Verde tem a função de conscientizar e também de prevenir os acidentes e mortes no ambiente de trabalho em 2021. O Brasil chegou a registrar 423 mil acidentes de trabalho. A sugestão da homenagem foi do senador Paulo Paim. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.